E até pegando esse ponto do dólar, é sempre muito complicado, não vou botar vocês de furada a ponto de falar qual o valor em dezembro, nada disso. Até porque depende do que acontece lá fora e acontece aqui. A gente viu ao longo de 24 dólares fortalecendo contra as moedas globais todas, mas o Brasil foi destaque negativo, por conta de problemas internos. O dólar está muito fora do lugar, na visão de vocês, porque quando a gente fala, o brasileiro deveria investir uma parte fora, seja numa alocação via fundos, fazendo isso diretamente. Para quem já tá lá fora é muito óbvio, é só ver diferença de rentabilidade nos últimos anos. Para quem não tá, o cara fala, pô, legal, mas agora o dólar tá 6,10, né? Chegou a 6,20, ainda tá acima de 6. E, inclusive, no meu caso, eu não tô fazendo câmbio nesse período. O dinheiro lá fora, inclusive, cresceu muito mais do que aqui, então tá rebalanceado, né? Mas pra fazer câmbio a 6,10, dói o coração, né? Aí depois, se bater 7, aí você fala, pô, 6,10 era bem tranquilo. Tava barato, é. Então eu queria saber a visão de vocês. Tá muito esticado? Realmente é uma coisa que esticou bastante o elástico, daqui a pouco volta? Ou não, cara? O dólar nesse patamar parece realmente justo. E, inclusive, não é loucura imaginar que possa passar de 6,50, eventualmente 7. Tudo pode acontecer, né? Acho que o ponto principal é esse ciclo que eu tava falando do dólar, né? Assim, o dólar no mundo, ele tá ainda num ciclo muito forte. Se ele vai continuar ou se ele vai acelerar, depende desses fatores. Depende do que vai acontecer com a economia americana, o que vai acontecer com tarifa, o que vai acontecer com a economia chinesa. Se tem alguma outra economia do mundo, alguma outra moeda do mundo que pode se fortalecer contra o dólar. Depende muito das coisas que a gente faz aqui no Brasil. Assim, o que a gente acredita é que ao longo do tempo, e quando a gente pensa, né, nos vários anos e décadas para frente, a tendência de valorização do dólar, ela é meio que inevitável, né? Assim, o dólar no mundo ele vai ficando mais forte porque os Estados Unidos ele ainda vai ser o principal país do mundo que vai ter as melhores tecnologias, tem a melhor demografia, tem as melhores instituições. E então, assim, é muito difícil de aparecer um grande concorrente para isso. Eles têm que se esforçar demais lá para fazer com que o dólar ele não se fortaleça. Então, a gente acha que isso é difícil. Então, se a gente tivesse que chutar, né, sei lá, em período mais longo de tempo, se é mais para cima ou mais para baixo, mais para cima. Mais pra cima. Dito isso, a gente, assim como todos os agentes do mercado, outras gestoras, tem modelos que determinam, né, ou que indicam se o dólar está muito alto, muito baixo aqui. Os modelos, e aí eu só faço uma observação, que o modelo ele tem cuspido isso já faz algum tempo, ele mostra que o dólar deve estar uns 5% alto. Ele deveria estar mais para os 5,70 do que para os 6,50. Só que, de novo, acho que faz uns 2 anos que o modelo fica falando, o dólar deveria ser uns 5% para baixo, ele só sobe. Então, mas assim, se tivesse que chutar no médio e longo prazo, o dólar é para cima. No curto prazo, os modelos sugerem que ele poderia cair um pouco, mas não tem funcionado nos últimos 2 anos, tá? E como eu falei, né? Assim, uma das surpresas que a gente viu no ano passado foi mesmo com o CDI subindo, o dólar ele foi melhor do que o CDI como investimento. Isso do dólar é curioso porque esses modelos, né? Já falei com outros gestores, desde a pandemia o pessoal fala, não, tá esticado, tá esticado. Ele só sobe. Não, aí teve uma época que caiu. Foi o primeiro ano do governo Lula, 23 ele caiu, aí um gestor mandou mensagem e falou, falei que tava esticado. Mas brincando, né? Porque fazia 3 anos, né? Então é complicado mesmo você falar modelo esticado. Não, só uma observação que a gente tem 1000 vieses, né? Um dos vieses, um viés que a gente tem muito claro é se acostumar com um determinado nível. Quando você passa muito tempo, ou 6, 12 meses com um determinado nível de câmbio, 5,50, aquilo na sua cabeça, aquilo ali é fair, né? Você ancorou naquilo. Isso, aí você fala assim, agora 6, pô, parece esticado, né? O argentino tava pensando isso lá em 2007, 2008, e aí de repente o câmbio dele, que era parecido com o nosso, 3 por dólar, 4 por dólar, 5 por dólar, hoje é 1.000, né? Assim, então a mesma coisa aconteceu com o turco. Então tem que ter muito cuidado com essa ancoragem e a percepção de que ficou caro, porque a ancoragem que eu tinha até pouco tempo atrás era uma outra ancoragem. Não tô falando que a gente vai pro mesmo cenário, tá? Assim, a gente costuma fazer esforço para fazer coisa errada, mas tem que fazer muito esforço para ir para um cenário desse. Mas assim, impossível não é. Dentro de uma distribuição de probabilidade de vários cenários que podem acontecer, não dá para dizer que o Brasil, com o histórico que ele tem, é um país extremamente robusto e que não pode depreciar mais a moeda mesmo depois de um ano de 20% de depreciação. Não parece ser para onde a gente vai, os fundamentos não parecem apontar para isso, mas existe sempre este risco. Então, só tomar um pouco de cuidado com, é 5, é 5,50, 5,50 agora com 6 parece caro, porque assim, se você pensar antes da pandemia, 3 a 3, puta, foi para 4, parece meio caro. Aí, de repente, 4 virou o normal. Hoje, se alguém fala assim, 4,50, cara, era muito boa aquela época do dólar 4. Exato. Então, assim, essas coisas vão mudando com o tempo, né?